Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossas aulas de história e agora a gente vai trabalhar com colonização da América Portuguesa. A gente já falou sobre as navegações portuguesas e espanholas, agora vamos falar sobre a colonização da América Portuguesa, que no caso é o Brasil. Essa imagem aqui eu trouxe para a gente poder refletir um pouco. Ela não é do século XVI, obviamente, ela é século XV que o Brasil foi colonizado, né? Não é desse período, ela é do século XIX. Mas é para a gente poder refletir um pouco sobre o que representou essa colonização. Vemos aqui o frade Henrique de Coimbra e os outros franciscanos, né, os primeiros religiosos que vieram para o Brasil para, digamos assim, cristianizar o Brasil. E aqui nós vemos os indígenas. Interessante que a cruz está ao centro, junto com os portugueses. E à margem, justamente, os indígenas, ou seja, aqueles que habitavam as nossas terras inicialmente. Então a gente pode observar esse projeto de colocar justamente o nativo à margem e o europeu ao centro. E eles estão totalmente alheios ao que está acontecendo, então estão alheios, né? A maioria estão nus, né? Estão sem roupa, não é apropriada para uma missa, mas é o encontro de duas culturas bem diferentes que se deu nessa colonização da América Portuguesa. Houve um estranhamento, de fato, entre ambos, portugueses e indígenas. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. O primeiro contato entre portugueses e indígenas, a primeira coisa que Portugal, inicialmente, coroa portuguesa, não demonstrou interesse pelo Brasil, pelas terras conquistadas, que na época se chamava Terra de Santa Cruz. Por quê? Não encontraram logo de cara metais preciosos, como os espanhóis, que encontraram, né, com os impérios Azteca e Inca, encontraram ouro e prata. Então, por isso, não deram grande importância. Eles estavam mais preocupados, na época, com o comércio de especiarias e na África. Como eu já falei, houve um encontro de duas culturas diferentes, né, a cultura europeia ocidental e a cultura nativa indígena. Só que os portugueses descobrem o pau-brasil. Um tipo de madeira, de árvore, que tem uma pigmentação avermelhada, parecido com brasa, por isso Brasil. Né? O nome do nosso país, atualmente, né, remonta de brasa. E aí os portugueses começam a fazer comércio com o pau-brasil, principalmente para atingir as roupas na Europa. E como é que eles conseguem pau-brasil? Os indígenas que extraíam essa árvore. E aí existia o que a gente chama de prática do escambo. Os indígenas ofereciam pau-brasil para os portugueses e os portugueses, em troca, ofereciam faca, espelho, colares, e por aí vai. Durante muito tempo, se achou que o indígena fosse ignorante ou que se fosse burro, porque ele aceitava esse tipo de coisa. Para o indígena, era útil. A gente pensar na caça, para ele era útil ter uma faca, né, uma guerra ter um espelho, ou até para se enfeitar. Eles não entendiam, de fato, o interesse dos portugueses no pau-brasil, porque eles usavam aquela pigmentação para poder enfeitar a pele, né, em festas, em guerras, e os portugueses usavam aquilo dali, pensavam, né, os indígenas, porque eles tanto querem esse pau-brasil. Então, para eles era mais vantajoso, de fato. Interessante também que, nesse momento, a gente tem produção de novos seres vivos, né, na fauna e na flora. O que acontece? Começa uma devastação, nesse momento, da Mata Atlântica, com a extração do pau-brasil e com a introdução de outras culturas, e começa os latifúndios no Brasil, mas os portugueses trazem novas plantas. Uma delas é a cana-de-açúcar, que não fazia parte da nossa flora. E outros animais, da nossa fauna, como o cachorro, o gato, o cavalo,
são animais que não fazem parte da nossa fauna. Então, ou seja, introduziram novos seres vivos. O que acontece? Esse desinteresse que a coroa portuguesa tinha no Brasil fez com que houvesse muitas invasões no território da colônia, principalmente de franceses. Quando a gente fala de franceses, a gente tem que entender que eles fizeram aliança com os tupinambás. Existiam no Brasil várias etnias, ainda hoje existem várias etnias indígenas nativas. E os tupiniquins eram rivais dos tupinambás. Então, os franceses, entendendo isso, fizeram aliança com os tupinambás e os portugueses com os tupiniquins. Então, no caso, com isso, muitos dos franceses começaram a ocupar grande parte do território brasileiro. E aí, tiveram que haver algumas expedições no Brasil para justamente expulsar esses invasores, supostos invasores, na época. Então, um dos primeiros a ter essa missão foi Martim Afonso de Souza, que combateu os franceses e fundou, então, a cidade, a Vila de São Vicente. E aí, diante disso, a coroa portuguesa vai criar o que a gente chama de capitanias hereditárias. Entender que esse sistema ele já era posto em prática na África. Tá? O que aconteceu? A coroa portuguesa, então, doou, dividiu a colônia em algumas faixas de terra e ofereceu para 12 donatários, que eram homens de confiança do rei. E por meio das capitanias, da doação que o rei fazia aos donatários, ele dava duas cartas. Era a carta de doação. Nessa carta estabelecia os deveres donatários, os deveres. Que deveres eram esses, né? Cultivar cana-de-açúcar, expandir a fé cristã, lembrar que nesse momento não havia distinção entre conquista, exploração e conversão, cristianização. Fazia parte do único projeto de colonização europeia ibérica. Organização de defesa militar e estimular a ocupação da terra. Depois vinha a Carta Foral, que tinha, então, os deveres. Deveres eram estes. Eles poderiam tirar 5% do negócio do pau-brasil para si. Cobrar impostos, no caso, julgar os habitantes da capitania, ou seja, eles acabavam tendo também um pouco de juízes, condenar à morte os índios que fossem arredios, conceder sesmarias. O que eram sesmarias? Sesmarias eram pedaços de terra que eram concedidos a outrem para, no caso, produzir riquezas, e ter uma sesmaria um pouco maior. Então, como eu já falei, esse sistema ele foi inicialmente usado na África, só que no Brasil não teve muito sucesso, por diversas razões. Primeiro, que os donatários não tinham muitos recursos para administrar as capitanias. Depois, eram terras muito extensas e a administração era bem complicada. A comunicação entre as capitanias e entre a própria capitania e a metrópole também era algo difícil naquela época. Vamos pensar que naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha internet. Então, geralmente era por cartas. Ataque também de indígenas. Alguns indígenas também atacavam as sedes das capitanias, as vilas, e também ataque dos corsários franceses. E aí, diante disso, o que acontece? A coroa portuguesa vai mudar de estratégia. Adota, então, o chamado governo geral. O governo geral nada mais era que uma centralização da administração da colônia, né, agora com o governador geral, que, no caso, vinha para a colônia a mando do rei. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele traz consigo também alguns outros cargos para administrar esse governo, essa colônia. Então, tinha o capitão-mor, que era responsável pela defesa da colônia, o provedor-mor, pelas finanças,
e o ouvidor-mor, pela justiça. Junto a isso, também tinham as câmaras municipais. O que vinham a ser isso? Essas câmaras municipais, elas eram formadas por chamados homens bons. Nas vilas e cidades, eram, no caso, aqueles que tinham riqueza e prestígio social. E, no caso, proprietários de terra. Esses homens bons, esses vereadores, não era só também pelo prestígio, também era necessário o chamado sangue puro. Como assim sangue puro? Eles deveriam, no caso, não poderiam ser, por exemplo, judeus. Pensar que na Península Ibérica havia uma grande perseguição e intolerância contra judeus, inclusive. Alguns foram quase até presos e mortos pela Inquisição, porque começou-se um projeto de cristianização, inclusive forçada, de alguns judeus, que se convertiam para não serem perseguidos. Então, alguns, no caso, aparentemente eram cristãos, no público, mas no privado continuavam com práticas judaicas. E aí as câmaras municipais, elas tinham a atribuição de, por exemplo, decidir sobre obras públicas, cobrar alguns impostos, conservação de limpeza, né, e das ruas, o salário dos empregados, dos trabalhadores livres, né, salários, e abastecimento de gêneros como farinha e por aí vai, mandioca. Aí eu trago aqui duas imagens bem interessantes, né, importantes, porque elas falam um pouco da fundação de duas cidades muito, no caso, cidades importantes no Brasil. A primeira é a cidade de São Paulo. São Paulo, ela foi fundada a partir de missões jesuíticas. Os jesuítas, eles vieram junto com o governo geral. Os primeiros religiosos no Brasil foram os frades franciscanos, mas depois trouxeram os jesuítas. E aí, mais ao sul, na época, o padre Manuel da Nóbrega, ele vai fundar, no caso, o Colégio São Paulo, que dará origem justamente à cidade de São Paulo, né? Depois disso, a gente vai ter o padre de Anchieta. Esse também vai ter uma grande importância nessa missão jesuítica. Depois, o Rio de Janeiro é outro caso interessante, porque era uma região dominada pelos franceses, invasores franceses, que inclusive fizeram aliança com os tupinambás. Na época, o que vai acontecer? Eles fundam a França Antártica. E aí, no caso, o sobrinho do governador-geral, na época, que era Estácio de Sá, no caso, ele vai combater os franceses e expulsá-los da Baía de Guanabara, fundando, então, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí entra numa questão interessante. E aí a colônia se forma, a administração colonial, e aí precisa de mão de obra. E aí entra num debate complicado naquela situação. A princípio, os portugueses queriam, né, no caso, escravizar os nativos, os indígenas. E aí usaram o princípio da chamada guerra justa. O que vinha a ser isso? Aqueles índios que se mostrassem, de alguma forma, resistentes aos portugueses ou à dominação portuguesa, eles eram, então, condenados à escravidão, eles podiam ser escravizados. Qual era o problema disso, né? O problema é que os jesuítas, quando vieram para o Brasil, com o projeto de dominação no caso, religiosa. A gente pensa o seguinte, né? O jesuíta ele tinha o projeto de converter os indígenas, mas também de dominar. Conversão e dominação, porque você, no caso, nesse tipo de dominação, você acaba com a cultura do índio, do nativo, que é considerada como pagã, e impõe a cultura cristã, considerada como a correta, como a certa naquele contexto. Então, os jesuítas, eles tinham essa missão na época. E aí, qual era o problema? Uma vez que o índio, no caso, estivesse
na concepção do jesuíta, do padre jesuíta, tivesse convertido ao cristianismo, ele não poderia, então, ser escravizado. E os colonos não gostavam disso. Eles queriam mais mão de obra para as suas terras. Outro problema também que a gente tem que pensar é o que é conversão. Se o padre, no caso, batiza um indígena, na religião católica, ele, então, é cristão. Mas o índio, o indígena, o nativo, ele talvez não entenda dessa forma. Talvez para ele o batismo seja uma forma de fugir da escravidão. Mas, batizado, ele continuava com algumas práticas que eram condenadas pelo cristianismo, como a bigamia, poligamia, que eram da cultura indígena, e por aí vai. E aí, qual era o critério que se utilizava para poder dizer que, de fato, ele tinha sido convertido? Além disso, os indígenas também, eles resistiram de várias formas ao escravismo. Pensar que os portugueses achavam que os índios eram indolentes, preguiçosos. Não é isso. A questão é a seguinte, é que o indígena ele tinha um tipo de economia de subsistência, ou seja, ele plantava e colhia para consumo próprio da sua família. Não pensavam jamais em cultivar terras para comércio. Então, por isso, eles não conseguiram, eles não concebiam essa economia colonial. E aí, né, diante disso, os portugueses começam a utilizar mão de obra africana. Também um outro debate muito complexo. Porque, qual é a questão? Se não pode escravizar o índio, os jesuítas, no caso, eles condenavam a escravidão indígena, porque dizia que o índio, o indígena, era uma criatura em estado de inocência, então por que a mão de obra africana era permitida? Não havia na igreja um consenso sobre a mão de obra africana. Alguns discursos da igreja, de alguns religiosos, condenavam a escravidão africana, outros já eram mais coniventes. Um deles, por exemplo, que circulava na época, era a chamada condenação de Cã. Quem aqui já leu a Bíblia, no livro do Gênesis, aparece uma passagem em que, após o dilúvio, Noé, então, está na terra de Canaã, né? Então, ele vai e faz uma bebida que é inebriante, a partir de uma fruta, no caso, seria a uva. E aí ele, no caso, fica inebriado, fica, vamos dizer, bêbado, e aí o filho dele, Cã, vê o pai nu. E aí, como castigo, né, Cã sai daquela terra e teria, então, na concepção do século XVI, ido para a África. E aí Deus, então, vai condenar, no caso, aqueles que descendem de Cã. Condenar de que forma? Manda para a África um sol tão forte que vai queimar a pele deles. E como redenção, eles estão obrigados, então, a serem escravizados e trabalhar para os brancos. Isso é algo que no século XVI era, inclusive, defendido. E a gente vai continuar na próxima aula a falar um pouco mais sobre essa colonização e continuar a falar também sobre a questão do escravismo. Até a próxima.